Se você não tem nada para contar para alguém, desconfie que o seu secreto está empoeirado. Se você não tem uma novidade para contar para alguém, desconfie que você não tem vivido de acordo com a vontade de Deus e como Ele quer que você viva. Amém? Então hoje nós vamos trabalhar esses dois tópicos, que eu tenho certeza que vão te ajudar a amadurecer na fé e a amadurecer como cristãos, porque a Bíblia fala em Romanos 8,19, que a natureza criada aguarda com expectativa a manifestação dos filhos. E a palavra no original é ruios, que é filhos maduros. Amém? Então, Deus aguarda uma geração de filhos maduros. Diga amém. Diga assim: eu sou o filho maduro. Então nós precisamos conhecer o Senhor, nós precisamos cavar, nós precisamos experimentar do Senhor Jesus, nós precisamos nos munir da palavra de Deus, para que possamos ter respaldo daquilo que nós iremos falar. Glória a Deus, você precisa validar, porque você experimentou e você vai dizer: Jesus é bom. Jesus é bom porque eu experimentei. Jesus é bom porque eu estou provando todos os dias. Jesus é bom porque eu tenho uma relação pessoal com Ele e eu sei quem Ele é. Eu sei que talvez alguns de vocês vieram a esse culto porque alguém convidou e está tudo bem. Nós precisamos convidar. Mas talvez a sua expectativa não seja nada além de um convite. Depois comer uma pizza. E depois comer um cachorro quente, sei lá. E depois comer um espeto. Mas eu quero te dizer que você veio para o lugar certo, porque Deus, Ele vai imprimir em você algo poderoso, para que você possa perpetuar isso, para que você possa dar continuidade, para que você possa ir caminhando e falando de quem Jesus é, porque essa é a nossa missão. A nossa missão é conhecer o Senhor e fazê-lo conhecido. Quem pode dizer amém? Amém? Quando o irmão que está do seu lado não der um amém, dê um beliscão santo nele aí, brincadeira. Acorde e ele fala assim: irmãos, você precisa dar um glória a Deus, amém? Você precisa se empolgar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Então, gente, vamos lá. Eu quero começar com a nossa vida espiritual. Não é que a vida espiritual ela seja separada da vida congregacional, mas isso vai nos ajudar a entender qual é a nossa responsabilidade pessoal. Amém? E o que é responsabilidade sua com a sua congregação. Porque o que acontece? Nós, adolescentes e jovens, temos a mania de invertermos os valores. E aí o que acontece? O seu pai briga muito porque você vai para a igreja, mas você não consegue ser igreja em casa. Porque você faz. Você serve na mídia, você vem, você participa do stage, você faz tantas coisas, porque você inverteu os valores. E nós temos uma missão dentro da nossa casa. Nós precisamos respaldar a mensagem que pregamos, vivendo de acordo com a vontade de Deus. E você que é adolescente, não só adolescentes, jovens que estão aqui, mas você adolescente principalmente, porque essa é a fase da birra, essa é a fase de bater a porta no quarto, essa é a fase de se emburrar, de chorar. Irmãos, nós precisamos entender em nome de Jesus, que nós precisamos viver de acordo com a vontade de Deus em todas as coisas, principalmente nas nossas atitudes. Amém? Então, dentro de vida espiritual, eu quero trabalhar o primeiro ponto, porque você aceitou Jesus. E um dia, todos vocês que estavam aqui, vieram aqui na frente, ou em outra igreja, ou pelo YouTube, eu não sei, e vocês falaram assim: olha, Senhor, eu quero te confessar como único e suficiente Salvador da minha vida. E a pergunta que não quer calar: qual é o primeiro passo, pastor? O que eu vou fazer depois que eu aceito Jesus? Você precisa entender que depois que você aceita Jesus, além das coisas que nós vamos trabalhar sobre célula, congregação, você precisa ter uma vida de intimidade com Deus. Quem pode dizer amém? Então olha para o irmão que está do seu lado e pergunte assim para ele: como é que está a sua vida de intimidade com Deus? Pergunta aí para ele. Você tem orado? Você tem lido a Bíblia e você tem jejuado? Crentes velhos que estão aqui, crentes novos que estão aqui, qual foi a última vez que você jejuou? Qual foi a última vez que você leu a sua Bíblia? Qual foi a última vez que você orou? E essa é uma pergunta muito importante para nós hoje, porque a sua vida devocional, e para quem não sabe o que é uma vida devocional, é uma vida de devoção ao Senhor. É uma vida onde você dedica tudo o que você tem para Ele. Não só o sábado, 5 horas até 19 horas, não. Mas diariamente você se encontra com o Senhor, diariamente você entende que Ele se faz presente na sua vida, diariamente você caminha de acordo com a vontade dEle.
Então você vai ver muito essa palavra sendo usada. Eu fiz o meu devocional hoje. E o devocional, pastor, é composto por quê? Por oração, leitura da palavra, irmãos, e ela também faz parte da sua rotina, que é o jejum. Ok? Então, a gente precisa entender que a vida devocional, ela não é só um louvor que eu escuto do Alessandro Vilas Boas. Não, mas uma vida devocional é quando ela tem esses dois elementos: leitura da palavra, amém? E oração. A adoração, ela flui, amém? Como canção, ela flui de outras maneiras. Tem gente que dá soco dentro do quarto, como eu já fiz muito isso, batendo demônio. Tem gente que intercede, tem gente que ora pela família. Isso faz parte do seu devocional. Você precisa entender que a sua vida com Deus, ela está fundamentada nesses dois primeiros pilares: leitura da palavra e oração. Por isso, você não pode ficar sem ler a Bíblia e nem sem orar. Amém? Pastor, e a adoração? Você vai adorar, você vai cantar canções, você vai interceder pela sua família, você vai orar pelo seu pastor, diga amém. Gente, ore por nós, viu? Ore por mim, pela minha esposa, coloque nas suas orações isso. Ore pelo seu líder de célula, ore pelo pastor Raimundo Nonato, pastora Jesus. Irmãos, isso faz parte do nosso devocional. É um momento de devoção, é um momento particular, é um momento íntimo que eu tiro para falar com Deus. O que é devocional? Diga aí para o seu irmão o que é devocional. É um momento íntimo que você tira com o Senhor. Por isso, procure um lugar. Pastor, na minha casa não tem um quarto só para mim. Vai para o banheiro, vai para a sala, não sei. Vai para debaixo da cama. Mas você precisa tirar tempo com Deus. O lugar não é desculpa, porque Ele fez habitação em nós, diga amém. Agora, abra comigo a sua Bíblia, lá em Mateus, capítulo 6, versículo 6. Olha o que o texto nos diz no Evangelho segundo Mateus: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Quem pode dizer amém? Então você vai entrar no seu quarto e o teu pai que te vê em secreto vai te recompensar. Sabe por que eu entro no meu quarto? Não é para ver Deus, mas é para que Deus me veja, para que eu comece a expor as minhas fraquezas, as minhas petições, as minhas súplicas, de como eu estou, para que Ele possa me alterar, para que Ele possa me transformar. Não há transformação sem vida de intimidade com Deus. Não há transformação sem vida relacional com a presença. Porque Jesus é a única pessoa que nos consegue mudar. Jesus é a única pessoa que vai mudar completamente a minha e a sua vida. Aleluia. Que canecazinha feia. Depois troca de novo. Canecão aqui. Glória a Deus. Então, Mateus 6,6, não esqueça desse texto em nome de Jesus. Você precisa, no nome de Jesus, tirar tempo com Deus. A oração, ela é poderosa para transformar a sua vida. Aleluia. A oração, ela é poderosa para que você entenda qual é a vontade do Senhor. Então, irmãos, por isso, em nome de Jesus, vivam a vida de oração, vivam a vida de leitura da palavra e vivam a vida de jejum. Pastor, eu não sei jejuar. Procure o seu líder. Peça para ele, me passa um desafio, me passa um propósito, me passa um jejum. E aí você segura a peteca, viu? Com o consentimento dos seus pais, você vai jejuar, aleluia. Porque eu sei que a nossa geração tem um monte de menino debilitado. Tem gastrite, tem não sei o que, tem anemia. Então você precisa ter cuidado. Amém? O seu jejum, ele precisa chegar ao coração de Deus. Jejum não é uma barganha, irmãos. Jejum é para te tornar mais sensível ao Senhor. Jejum não é para que você faça e Deus te entregue. Jejum é para que você se torne mais parecido com Ele. Porque você mata a sua carne. Sim ou não? Você fica estressado, porque você tirou uma refeição, você tirou o café, a janta, o almoço, e aí você não vai comer, todo mundo está comendo, mas você está matando a sua carne, para que você tenha domínio próprio, para que você escute o Senhor. Não adianta jejuar sem orar. Jejum sem oração, irmãos, é só dieta mesmo, nada mais. Ok? Então você precisa, em nome de Jesus, dentro desses 3 tópicos, trabalhar isso constantemente. Você não pode deixar de estar na presença de Deus. Quem me entendeu, diga amém. Amém? Então nós precisamos viver uma vida devocional, aleluia.
Então depois que você entra na rede, depois que você aceita Jesus, você precisa entender esses 3 pontos que são importantes na sua vida. E você precisa caminhar em cima deles. Não dá para destrinchar todos eles, porque senão eu teria que pregar só sobre a leitura da palavra, só sobre oração e sobre jejum. Mas você pode procurar algumas mensagens no YouTube, que vai ter algumas mensagens voltadas para isso em nome de Jesus, aqui no canal da Nova Aliança Ágape. Amém? E o segundo passo, que eu acredito ser muito importante, gente, essa ordem aqui, a ordem dos fatores não altera o resultado, ok? A gente colocou em ordem para ficar mais orgânico, para que você entenda, mas não é necessariamente essa ordemzinha que está aqui. Mas depois que você aceita Jesus, acontece algo poderoso na sua vida. Acontece algo poderoso na minha vida, que é o que? A justificação. E a santificação, que é um processo importante na vida do crente. Todos nós fomos justificados. Por quem? Por Jesus, porque Ele pagou a dívida, Ele pagou a minha dívida, Ele pagou a sua dívida. Você era pecador, você é pecador, e Jesus foi lá e morreu por você em uma cruz. Então a justificação, ela agora começa a atuar de maneira visível, porque as escamas dos seus olhos caíram, e agora você entende que Jesus morreu por você naquela cruz. Quem pode dizer amém? Então a justificação, ela é uma ação só de Deus, ela não depende de mim. Deus me justificou, Deus te justificou. Aleluia? Então eu e você fomos justificados. Glória a Deus. Fale para o irmão que está do seu lado: você era pecador, você tinha uma dívida imensa, mas Jesus perdoou, Jesus pagou essa dívida. Amém? Então você foi justificado. Coloca o texto para mim. Gálatas capítulo 2, versículo 6. Quanto aos que eram considerados influentes, os que eram então não faz diferença para mim. Deus não mostra. Tá certo esse texto? Será que eu coloquei errado? Gálatas 2, 6. Próximo, passa para o próximo versículo, esse é o 7. Pronto. Deixa eu olhar aqui na minha Bíblia, calma aí. Dois 16, né? Obrigado, Pedro. Bota o versículo 16. Gálatas 2,16. Pronto. Sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas sim pela fé em quem? Em Jesus Cristo. Amém? Então você foi justificado pelas obras de Jesus. Por isso que é uma ação de Deus na sua vida. Cristo morreu por mim e por você. Amém? E nesse processo de justificação também acredito que a regeneração ela começa a entrar na sua vida, porque ela vai te alterando, ela vai te mudando. Você deixa de fazer o que você fazia que era errado, e agora você começa a imitar quem Jesus é. Então automaticamente você é justificado, e nesse processo de justificação vem a regeneração e também a santificação. Aleluia. Pode voltar o mapa, viu? Então você agora começa a entender que Jesus, Ele te deu acesso ao santo lugar. E agora por meio da vida dele, por meio na fé em quem Jesus é, agora você recebe essa justificação. E agora você entende que precisa ser transformado. Aleluia. E agora, irmãos, você começa a caminhar segundo a vontade do Pai. E aonde é que entra a minha e a sua responsabilidade aqui? No processo de santificação. Porque a santificação, ela é uma ação de Deus, mas é uma responsabilidade sua. Ok? Então agora você precisa morrer para você mesmo. Você precisa morrer para suas próprias vontades. Você precisa agora a parar de mentir. Você precisa agora a parar de cometer pequenos furtos. Você precisa agora a parar de ver pornografia. Você precisa agora a entender que você não pode namorar, ok? Beijar na boca, transar, porque ainda não é tempo. Você vai se guardar só para uma esposa, para o seu esposo. Então você começa a entender tantas coisas que você não entendia. Você começa agora a entender que você é templo e morada do Espírito Santo. E agora você caminha para glorificar o nome de Jesus. Pastor, por que eu ando de santidade? Para louvor e glória do nome de Jesus. Amém? Você caminha em santidade para glorificar o nome do Pai. Esse é o propósito. Coloca para mim o outro texto, por favor.
Assim nós também cremos em Cristo Jesus. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam também santos em toda a sua conduta. Em toda a sua conduta. Eu preciso ser santo em qual área da minha vida? Em todas. Você precisa ser santo em todas as áreas da sua vida. Irmãos, a Bíblia fala que o Espírito Santo ele habita dentro de mim, dentro de você. Tem coisas que a Bíblia ela não é explícita a respeito de pecado. Mas, irmãos, quando o Espírito Santo falar, se você não obedecer, se torna um pecado, porque você não obedeceu a Deus. Primeira coisa, a sua consciência vai pesar, irmãos. Aí você fala assim, mas pastor, se minha consciência não pesar, é porque você está tão afundado no pecado que você não tem mais temor por Deus. Porque você não tem uma vida relacional e pessoal com a presença do Espírito Santo. Mas, irmãos, o Espírito Santo ele vai apitar dentro de você se que está errado. Ele vai começar a sinalizar dentro de você. E aí agora você procura o seu líder. E aí agora você procura o seu pastor para tirar dúvidas. Alguns procuram para poder escutar o que você quer escutar. Ok? Mas não, irmãos, não é isso. Você precisa entender e conhecer a voz de quem está falando com você. Por isso, se relacione com a presença de Deus. Então você precisa ser santo em toda a sua conduta, porque aquele que te chamou também é santo. Aleluia. Então acontece esses três processos. Amém? Irmãos, você foi justificado. Você está sendo regenerado. E você, por meio da santificação, se torna mais parecido com Jesus. Quem está me entendendo até aqui? Então você precisa trabalhar para isso. Para quando você olhar no espelho, você falar assim, uau, alguma coisa mudou em mim. Eu estou parecido com Jesus. Qual área da sua vida que você precisa mudar? O que você precisa abandonar? O que você precisa deixar? A Bíblia fala, lá em Lucas 9, 23, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga. Amém? Então você precisa renunciar, você precisa se santificar, você precisa ser parecido com Jesus. Agora olha aí para o rosto do seu irmão e vê se ele se parece com Jesus. Vê se ele tem cara de crente. Agora diga assim para ele, ó, quem vê cara não vê coração. Quem é você quando você está sozinho, no seu WhatsApp, no seu Instagram, no seu TikTok? Quem é você? Santificação, irmãos, não é um padrão de regras estabelecido pelo Ministério Nova Aliança Ágape. Não. Santificação é um padrão dos céus, é um padrão do alto, é um padrão bíblico, aonde você precisa caminhar de acordo com a vontade do Pai. E nós poderíamos tocar aqui em diversos pontos que nós precisamos melhorar. Mas eu quero que você entenda que Ele te chamou para ser santo como Ele é santo. Amém? A santificação não tem a ver com o externo, tem a ver com o interno, mas automaticamente Deus transforma fora. O processo que ele começou dentro, irmãos, ele vai externalizar. Eu me lembro que quando eu me converti em 2012, vocês vão sorrir, mas não tem problema. Só um minutinho, gente. Em 2012, quando eu aceitei Jesus, eu ia para a igreja, e não parece, mas eu jogava bola. E aí eu tinha um boné, não tem nem como colocar uma foto aqui, né? Só sabia que eu mandar lá em cima. Aí eu botava o boné para trás, eu ia com aquelas bermudas Saruel, eu ia com a Kenner, e eu ia para a igreja assim. E aí eu chegava na igreja me achando um jogador, né? E aí eu comecei a observar, ninguém vai para a igreja de bermuda. Não que seja errado, amém, irmãos? Bermuda não é pecado nem errado. Mas eu comecei a perceber que era só eu que ia daquele jeito. Ninguém ia para a igreja de regata. E aí eu falei, cara, eu preciso mudar minhas vestimentas. E aí eu fui e comecei a vestir calça. Eu comecei a me comportar melhor. E aí Deus foi alterando a minha vida. Amém? Nessa área em específico. Amém? Então, o que acontece? Tem coisas que, irmãos, não é o seu líder que vai pedir para você parar de usar. Principalmente as meninazinhas que gostam de usar cropped. Tá certo o nome? Mostrar a barriga, irmãos, guarde o seu corpo. Guarde o seu corpo para o Senhor Jesus. Amém? Guarde o seu corpo para o seu esposo quando você casar. Tem menina que gosta de deixar as costas mostrando. E não só as meninas. Tem menina que anda com a calça caindo, mostrando a cueca. Irmão, vigia no nome de Jesus. Amém? Quer mostrar as pernas? Agora está todo mundo malhando, né? Quer mostrar os braços. Irmãos, nós precisamos guardar o nosso corpo. Amém? Então guarde o seu corpo em nome de Jesus.
Aleluia. O seu corpo é templo do Espírito Santo e ele vai alterando você. Não é que isso seja pecado, mas será que isso faz alguém pecar? Será? Então vigie na sua calça, vigie nos seus vestidos. Hoje nós vamos falar sobre isso, amém? Então vigie nas suas vestimentas. Não é isso que te santifica, mas isso pode fazer alguém pecar. Aleluia. Principalmente aqueles que estão servindo aqui no altar. O pastor Nato tem o maior cuidado com quem vai ministrar adoração, com quem vai servir no stage, porque essa pessoa, ela está sendo vista por várias pessoas. E ninguém sabe a luta que o outro tem. Quem é que sabe a luta que o outro tem? Eu poderia contar várias situações para vocês bizarras. De confissões, de encontro, de discipulados. Mas não posso, óbvio. Mas irmãos, nós não sabemos a perversidade que há na mente de um ser humano. Então você precisa vigiar. Quem pode dizer amém? Então Deus vai alterando, vai mudando algumas coisas na sua vida, como Ele mudou na minha, amém? E Deus é bom, Deus é maravilhoso. Não é que a minha roupa daquela época me deixava menos crente, não. Eu só entendi que eu precisava melhorar um pouco as minhas vestimentas. Tá vendo aí, ó? O pessoal da mídia é rápido, entendeu? Vocês estão tirando foto, né? Se você entrar lá no meu Instagram, tem um monte de foto. Aí Deus muda essa criatura, olha a cara desse cabo aqui. Isso não era crente não, viu? Eu acho que eu tinha, sei lá, 15 anos de idade aí. Agora já pode tirar, tá vendo? Glória a Deus. Todo mundo entendeu? Gente, eu estou me segurando para não pregar sobre cada ponto desse, amém? Mas vamos lá. Chamado e vocação, eu acredito também que é um passo muito importante depois que você aceita Jesus. Porque qual é a maior crise dos adolescentes e jovens? Qual é o meu chamado? Será se você é apóstolo? Será se você é mestre? Será se você é pastor, evangelista, profeta? Não sei. Mas eu quero que você entenda uma coisa nessa tarde. O seu primeiro chamado é para amar a Deus. Esse chamado é universal. Você precisa amar a Deus. Quem pode dizer amém? Coloca para mim Mateus capítulo 11, versículo 28. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu os darei descanso a vocês. Jesus nos faz o convite: vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, eu vos darei descanso. Então o seu chamado não é ministrar uma palavra, o seu chamado não é servir na dança, o seu chamado não é ir para o stage, o seu chamado não é mídia, o seu chamado é um chamado para intimidade. Quem crê nisso? Então você precisa viver o seu chamado, você precisa amar o Senhor. E volta aí o mapa. Então o que acontece? O seu chamado, ele está linkado à sua vida devocional. Porque você precisa amar o Senhor. O seu chamado é fazer essas coisas. E às vezes a gente está preocupado mais em servir na igreja do que viver o nosso chamado. Deixa eu te dizer uma coisa. As promessas de Deus na sua vida não pode roubar o lugar dele no seu coração. Sabe por quê? Porque a gente se empolga. Aí Deus prometeu que você ia ser um bom social media, Deus prometeu que você seria, sei lá, um bom fotógrafo, você seria um bom ministro de adoração, você seria alguma coisa. E aí quando chega o tempo, aí você esquece Deus, você começa a se dedicar mais à promessa que Ele te deu, e você esquece do Deus que prometeu e que cumpriu. Então você não pode abandonar a sua vida de intimidade por causa da sua habilidade, por causa da sua promessa. Que está me entendendo? No dia, meninas, que a dança ser mais importante do que a vida devocional, está errado. E aí você precisa parar e falar assim: não, eu estou dançando mais do que orando lendo a Bíblia. É só um exemplo, viu, meninas? O pessoal da mesa de som a mesma coisa, o pessoal do esteja a mesma coisa, o pessoal do louvor a mesma coisa. Se eu estiver mais pregando e menos lendo a Bíblia e menos orando, está errado. Então você precisa entender que você precisa viver o seu chamado, amém? Agora, também existe a vocação, que é o que você chama de chamado, que é o serviço. Coloca para mim Efésios 4:1. Como prisioneiro no Senhor, peço a vocês que vivam de maneira digna do chamado que receberam. Em outras versões, vocações. De acordo com a vocação, porque nós somos chamados e agora vocacionados, e Paulo fala sobre isso. Então você foi vocacionado para fazer alguma coisa específica, e essa vocação ele vai citar lá em Efésios 4:11, que é o pastoreio, que é o apostólico, que é o profético,
que é o evangelístico, amém? Que é o ensino. Então, irmãos, não se preocupa que quando você vive o seu chamado, você descobre a sua vocação. Não adianta, não tem para onde correr. Se você vive o seu chamado, você descobre a sua vocação. Anote aí na sua Bíblia, no seu caderno, no seu celular, João 15:1. Cristo fala assim: eu sou a videira verdadeira e vocês são ramos. Aquele que está em mim vai dar fruto, mas aquele que não está eu corto e lanço fora. Amém? Então o chamado é estar na videira. Vocação é dar fruto. Você vai dar fruto automaticamente quando você ama o Senhor. Quando você se dedica nas coisas importantes, que é a oração, a leitura da palavra e jejum. Quem está me entendendo? E automaticamente você vai se sobressaindo, você vai fazendo. E não é que é errado fazer, mas você não pode trocar o ser pelo fazer. Porque para Deus é mais importante o seu coração, a sua vida de intimidade do que o seu serviço. Quem pode dizer amém? Pode voltar o mapa. Aleluia. Então, viva o seu chamado, que você vai descobrir qual é a sua vocação. E para de entrar em crise. O que eu vou ser? Eu quero ser. Se você quer ser pastor, glória a Deus. Continue cultivando isso. Porque a primeira coisa que nasce no nosso coração é um desejo. Amém? Tem muita gente preocupada com o título, mas eu creio que tem muita gente sonhando que vai viver em nome de Jesus. Aleluia. Então como é que eu descubro a minha vocação, pastor? Primeira coisa, testemunho interior. A Bíblia fala que o próprio Espírito Santo, ele testifica que nós somos filhos. Então existe algo chamado testemunho interior, que é o Espírito Santo confirmando no seu coração algumas coisas, não só para a vocação, mas para uma viagem, para um trabalho, para um negócio que você vai fazer, para uma aula que você vai ter. O Espírito Santo vai testificando o que é de Deus e o que não é, e você vai escutando a voz dele, você vai caminhando de acordo com a vontade dele. A segunda coisa, as pessoas vão começar a reconhecer você na sua vocação. Vão falar assim: olha o profetinha, olha o pastorzinho, não, olha o bereano, ele gosta de ensino, de conhecer as escrituras. Então as pessoas começam a reconhecer essa função na sua vida. Como é que você descobre? Fazendo. Você precisa fazer. Amém? Você vai fazendo, e aí você vai se identificando com algumas coisas a qual isso vai colidir com a sua vocação. Amém? Irmãos, não tenha pressa para isso. Ame o Senhor. Eu tenho certeza que o desfecho da sua vocação ela vai vir depois de uma vida profunda de intimidade e revelação com Deus. Quem pode dizer amém? Aleluia. Mas vamos lá. Quarto ponto muito importante da sua vida espiritual: discipulado. Quem é discipulado aqui? Levanta a mão, de verdade mesmo. Gente, vamos lá, eu quero gastar um pouquinho de tempo falando sobre discipulado. Mateus 28:19. Jesus, ele fala sobre a grande comissão, ele nos deixa uma ordenança. Amém? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Então Jesus nos dá uma ordenança: vão e façam discípulos. Quem pode dizer amém? Então nós acreditamos que o discipulado, ele é importantíssimo no processo de transformação da sua vida. O pastor Donato, o pastor Joane, todos os pastores do nosso ministério sabemos e falamos sempre isso, que ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Pode voltar o mapa, viu, meu filho? Na hora que você botar o versículo, já volta para o mapa. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho, amém? Então você não vai chegar a lugar nenhum sozinho, você precisa de alguém. E essa pessoa que é o seu líder, ele vai te ajudar. Ele vai ser a pessoa confidente, que vai escutar as suas fragilidades, que vai escutar as suas fraquezas, que vai escutar as bênçãos também, que vai te acompanhar nesse processo de transformação, que vai te impulsionar para que você viva o melhor de Deus aqui nessa terra. Aleluia! Irmãos, Paulo precisou de um discipulador. Os discípulos, obviamente, a partir de Mateus capítulo 4, você vai ver Pedro, Tiago, João e André sendo acompanhados pelo próprio Jesus, sendo aperfeiçoados e mudados. Irmãos, porque aonde não há confronto, não existe crescimento. Você precisa entender o seu papel como discípulo, e nós como líderes, os líderes que estão aqui, precisam entender o seu papel como discipulador. Aleluia! E isso é muito importante, a gente precisa gastar tempo falando sobre isso, mas eu não tenho muito tempo hoje. Mas você precisa ter uma relação pessoal com o seu discipulador.
O seu discipulador precisa ter o seu coração. E você precisa ter a abertura para poder expor como você está. Porque o que tem mais impedido da nossa geração crescer é a omissão. É a não confissão de pecado. E não falo só de pecado, mas de transparência, de abrir o coração, de expor como é que está a sua família, a sua casa, como o seu coração está. Irmãos, isso é importante. Imagine só, você ter alguém para abrir o seu coração. Uma pessoa que vai ser confidente, uma pessoa que não vai expor a sua vida. A Bíblia fala que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Tiago 5,16 fala sobre isso, confessais uns aos outros. Irmãos, discipulado não está fundamentado somente na confissão de pecados, mas em uma vida relacional com o seu discipulador, onde ele vai te ajudar nas suas fraquezas, onde ele vai te ajudar em algumas coisas muito pontuais na sua vida. Quem pode dizer amém? Agora, você precisa participar de algo chamado célula, e a gente vai conversar sobre isso. Porque nessa célula você vai ter um líder, e esse líder vai te abençoar, ele vai cuidar de você. E se não estiver cuidando de você, me procura depois. Pastor, não estão cuidando de mim não, viu? Tem, 3 meses que eu não tenho discipulado. Vigia. Agora, discípulos, parem com essa síndrome de que só o discipulador precisa procurar você. É porque meu líder não me manda mensagem. É porque ele não me procurou hoje. É porque ele não me disse que me amava. Não, irmãos, pelo amor de Deus, amadureça. Você é um necessitado. Se você quer abrir o seu coração, se você quer um tempo de discipulado, mande mensagem para o seu líder. Fala assim: ei, vamos lá no açaí, tomar um açaí, eu quero me discipular. Pastor, não tenho dinheiro para o açaí, ei, vamos lá para casa, vamos lá para a igreja. Eu preciso abrir meu coração. E às vezes, irmãos, não é só sobre ter esse momento para abrir o coração, confessar o pecado. Às vezes você só quer estar com o seu líder, só quer andar com ele. Aí você fala assim: aí, onde é que você vai gravar hoje? Eu quero estar contigo aí, cara. Fazer o que? Nada, eu só quero estar contigo. Porque você vai aprendendo com a vida do seu discipulador. E você que é adolescente, tem tempo para isso. Então aproveite, no nome de Jesus. Amém? Quando eu era adolescente, meu amigo. Se bem que algumas coisas da minha vida foram muito precoces, né? Então eu não tive muito bem assim uma adolescência como a sua, de ter muito tempo. Porque eu trabalhava, e você já sabe da minha história, eu não vou contar tudo aqui. Mas fui pai muito cedo, então eu não tinha tanto tempo como você tem. Mas, irmãos, já aproveitava o meu discipulador quando eu podia. Já ouviu falar sobre o sanguessuga? Era eu. Estava lá o tempo todo, sugando e aprendendo. Mas sabe qual é o problema? É que os nossos discipuladores de internet têm atrapalhado os discipuladores que estão aqui com a gente, pessoalmente, cuidando da gente toda semana. E aí vem um monte de discipulador da internet, onde vocês escutam mais ele do que o seu discipulador que está com você, chorando com você, lutando com você, batalhando com você, acreditando em você, sonhando com você. Diga misericórdia. Então comece a honrar o seu líder, comece a honrar o seu discipulador. Amém? E aproveite ele. No dia que ele transicionar, no dia que você transicionar, você vai dizer assim: missão cumprida. Eu suguei tudo que eu tinha para sugar. Eu aprendi tudo que eu tinha para aprender. E aí você vai sair com a missão cumprida. Não é sair e falar assim: eu poderia ter aproveitado mais André, oh meu Deus, eu poderia ter aproveitado mais meu pastor. Não, irmãos, aproveite agora. Se comporte como discípulo. Amém? Aleluia. Você é um tal midinho, amém? Você precisa estar próximo do seu mestre. Aleluia. Quem está me entendendo, diga amém. Então tenha uma vida de discipulado. Porque muitas coisas que você vai fazer aqui na igreja, quem vai validar é o seu discipulador. Entendendo que, irmãos, o discipulador, ele não manda na vida do discípulo. Amém? São decisões que vocês vão tomar. Discipuladores, no nome de Jesus, nós não decidimos nada pelos nossos discípulos. Nós apontamos caminhos, nós opinamos em algumas coisas, mas quem decide é eles. E eu já vi vários relatos de pessoas que o líder disse que era para fazer aquilo, e a pessoa fez e deu problema e caiu só para conta do líder. Irmãos, são situações sérias. Amém? Situações muito sérias que é você que vai decidir, mas o seu líder vai te ajudar. Meu filho, a minha opinião é essa sobre isso aqui, mas você vai decidir. Ok? Vocês estão me entendendo? Amém? Então, no nome de Jesus, você precisa entender o seu lugar como discípulo e o discipulador como discipulador. Nós acreditamos em um discipulado saudável, maduro, onde a gente não abusa da autoridade que nós temos com a vida de vocês. Nós não mandamos na vida de vocês, nós ajudamos você a ser melhor. Quem pode dizer amém? Aleluia. Só para dar uma pincelada sobre isso.
Então, todo mundo aqui tem um discipulador? Quem não tem um discipulador, levanta a mão. Quem não tem? Quem não tem, vou já arrumar um para você. Tem alguém que não tem? Ah, todo mundo tem, né? Glória a Deus. E por último, não menos importante, servir na igreja. Colossenses capítulo 3, versículo 23. Olha o que o texto fala. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Aprenda uma coisa, nós honramos a vida dos homens que estão sobre nós, mas nós fazemos para o Senhor. Quem pode dizer amém? Então, irmãos, por que eu coloquei servir na igreja como parte da vida espiritual? Porque célula, congregar, batismo, encontro com Deus, escolas, vocês podem fazer tudo isso. Mas, irmão, se você não tiver esses quesitos aqui, você não desenvolve aquilo. Por isso, servir na igreja está condicionado a uma vida de devoção que você tem com o Senhor afinca. Em uma vida de devoção sincera, aonde você vai tratar com zelo e com responsabilidade a sua intimidade com Deus. Quem pode dizer amém? E você vai servir na igreja porque essa é a nossa alegria. Ver essas meninas dançando, ver os meninos aqui no stage, ver o pessoal do som, o pessoal da mídia lá em cima. Vocês são facilitadores na nossa vida. Vocês são facilitadores na vida da igreja. Quem pode dizer amém? Exemplo, hoje, a gente acha estranho quando não tem alguém ali, servindo uma água pra gente, ajeitando o microfone. Então, irmãos, vocês são facilitadores desses ministérios. Alguém fazendo um stories, porque essa comunicação chega lá, porque você está aqui. Amém? Ver essas meninas dançando aqui, e a dança faz parte dessa adoração, os músicos, os levitas. Então, irmãos, servir na igreja é importante, desde que eu também tenha uma vida de intimidade com o Senhor. E aí, não é o seu líder que valida apenas a sua entrada em um ministério, mas a sua consciência, irmãos. Você não pode servir nessa casa vivendo em pecado, ok? Me entenda, pecar é uma coisa, viver em pecado é totalmente diferente, ok? Viver uma vida de pecado é totalmente de um pecado em si. Porque a gente vai pecar, a gente vai errar. Mas, irmãos, tem gente que vive uma vida de pecado. Tem gente que vive pecando constantemente, semanalmente. Irmãos, você precisa vigiar. Se você que está servindo em alguma área dessa igreja está vivendo em pecado, confesse para o seu líder, peça para sair, vai ser tratado, vai ser cuidado em nome de Jesus. Você precisa ter temor pelas coisas que você faz para Deus, porque você faz para Ele. E a minha pergunta nessa tarde é: o que você tem feito para Deus? Você tem feito com excelência? Você tem feito com responsabilidade? Quem pode dizer amém? Então, no nome de Jesus, você precisa servir na sua igreja. Mas, irmãos, você precisa servir ao Senhor no seu quarto, lendo a sua Bíblia, orando e jejuando. Outra coisa, essa não é a maior motivação para que você sirva, tá bom? Você fala assim: ah, pastor, então agora eu vou ler a Bíblia, eu vou orar, e eu vou expulsar demônio, e porque eu quero entrar na mídia. Não, você vai fazer isso porque você é filho. Você vai fazer isso porque você precisa se alimentar da presença, você precisa viver na presença de Deus. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor nessa tarde? Glória a Deus. Agora vamos para algo mais dinâmico. Vida congregacional. Atos capítulo 2, versículo 46. Vamos falar sobre célula. Quem gosta da célula? Levanta a mão. Quem gosta da célula? Irmãos, se a sua célula é chata, talvez porque você é um pouco chato. Você não se abre, não sorri, não leva um quebra-gelo divertido, não ajuda no lanche. Irmão, vigia, tá bom? E os líderes de célula que estão aqui, irmãos, só existe célula chata se o líder não for criativo. Amém? Então, você como membro de uma célula, você vai ajudar o seu líder a fazer uma célula top, a gerar uma expectativa, a ungir as cadeiras, a esperar a gente na célula, a convidar alguém, porque às vezes a gente nem convida ninguém. Mas, antes de eu brigar um pouquinho com vocês, eu quero explicar para vocês o que é célula, tá bom? Vamos lá. Olha o que o texto fala, Atos 2,46. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições e com alegria e sinceridade de coração. Então era costume da igreja primitiva se reunir nas casas, amém? Para ter uma vida de comunhão.
É bom comer na casa dos outros, sim ou não? Sim ou não, gente? Quando você recebe um convite para almoçar na casa de alguém, aí você fala igual o Nemuel, é bom demais. É bom demais. Amém? Então, irmãos, é muito bom. Então, a célula é para ter essa dinâmica. Na verdade, a gente faz célula na igreja hoje. Por que a gente faz célula na igreja? Porque a nossa igreja, ela fica no centro da cidade. Então, tem muita gente que mora na Vilinha, tem muita gente que mora no Bacuri, gente que mora na Nova Imperatriz. Então, a gente faz célula aqui porque é mais fácil você vir do que você sair lá da Nova Imperatriz e ir lá para o Bacuri. Não rola, não dá. Então, nós fazemos aqui na igreja por conta disso. Mas a célula, ela tem essa dinâmica de acontecer em casa. Aí eu quero te desafiar a fazer, sabe o quê? A você falar assim pro seu líder: ei, eu quero uma célula lá na minha casa esse mês. Só uma vez no mês, não tem problema nenhum. Minha mãe cedeu a casa, lá tem uma área legal, e eu quero fazer a célula lá. Eu quero te desafiar. Se você pode receber uma célula na sua casa, receba, uma vez no mês dá para ir. Não dá para ir toda semana. Amém? Aí você vai falar assim: não, Débora, hoje eu quero levar o lanche da célula. Minha mãe vai preparar aquela torta e vai ser top. Não, Débora, hoje eu quero ficar com quebra-gelo. E o quebra-gelo hoje vai ser muito bom. Irmão, gere uma expectativa para a célula. Porque senão a célula vai ser algo chato. Ah, célula de novo. Não, irmãos. Gere uma expectativa para a sua célula. Amém? O que é célula, segundo a ciência? São as unidades de construção básicas que formam o corpo. Sim ou não? O nosso corpo é formado por células. Entende? Então, por isso célula, irmãos. Nós trabalhamos em células, nós somos uma igreja em célula. E nós acreditamos que a célula, ela é importante. Amém? Você precisa participar de uma célula. Você sabia que tem crente que vai para a célula, mas não vem para o culto? Você sabia que a maioria das igrejas, ou quase todas, ou todas, igrejas do Ministério Nova Aliança, começou com uma célula? Na verdade, todas, né? Começou com uma célula. E eu fiz parte disso. É maravilhoso. Começamos com células. Depois das células fomos para uma tenda. Depois de uma tenda fomos para um galpão. Irmãos, maravilhoso. Por quê? Porque esse grupo, essa comunidade, que ela é pequena para cuidar de um, mas também grande para transformar uma cidade, ela é impactante na vida de alguém. Lá é a oportunidade que você tem de compartilhar a palavra do domingo. Lá é a oportunidade que você tem de pedir uma oração. Lá é o lugar que você vai se relacionar com as pessoas, porque no culto você está aqui me escutando, mas você não consegue compartilhar dessa mensagem aí com o seu irmão que está do seu lado. Mas na célula sim. Na célula a gente conhece quem está lá e a gente vai gerando um vínculo. Então, gente, célula é bom demais. Fala para o irmão que está do seu lado: célula é bom demais. Aleluia. Diga assim: vai para a célula, crente. Irmãos, qual é a dinâmica de uma célula? Eu sei que você participa de célula. Primeira coisa, a célula, a mensagem da célula, a palavra da célula é a palavra que você escuta no domingo. Então eu quero te treinar. Primeira coisa, vem para o culto de domingo, viu, adolescente? Segunda coisa, anote a palavra do culto, para que você compartilhe na célula. Algo que Deus falou com você, uma aplicação durante a semana. É muito bom. Amém? Agora, qual é a dinâmica da célula? A célula, ela começa com oração. Amém? A célula, ela tem um quebra-gelo depois da oração. Eu não sei qual é a ordem que você faz. A célula tem um louvor, 3 canções aonde todo mundo canta junto. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: quando você ficar responsável pelo louvor da sua célula, leve louvores que as pessoas conheçam. Mande lá no grupo da sua célula: o louvor hoje vai ser Morada. Baixa aí a letra, vamos cantar juntos. Irmãos, célula não é um ambiente de chapação. Célula é um ambiente de comunhão. Que pode dizer amém? Líder de célula, ambiente de célula não é para você chapar, receber, fazer cadeira refrescante, não. Ambiente de célula, irmãos, é para que você cante junto com seu irmão. É para que você celebre. Irmãos, célula é para isso, amém? Amém? Célula não é culto. Fala para o mundo que está do seu lado: célula não é culto. Já temos uma macrocélula aqui, viu? Com toda a aliança Team. Aleluia. Irmãos, e depois tem o compartilhar da palavra. Mas a melhor parte, sabe qual é? É o lanche. Célula sem lanche é chato, meu amigo. Célula sem lanche é paia. E aí um dia me perguntaram assim: pastor, qual é a melhor coisa da célula? O lanche. É o lanche. Tem que comer. Amém? Aí quando vocês estiverem casados, a célula de vocês vai ser churrasco, lanche. Vai ser uma galinhada, vai ser peixe. Entendeu? Então, gente, vocês vão lutar para que na sua célula tenha lanche.
Eu não sei se o seu líder já faz isso. Faça uma caixinha na sua célula, irmãos. Bote lá uma caixinha. Gente, essa aqui é a caixinha do lanche da célula. Leve R$1, leve R$2, leve R$10. Mãe, eu preciso contribuir na minha célula hoje, para que no dia da sua célula tenha lanche. Amém? Aí você fala assim, não, meu líder é rico, meu líder tem dinheiro, né? A Andressa tem dinheiro. Não, irmãos, ajude a Andressa a levar lanche para a célula. Eu sei que ela tem dinheiro, amém? Mas você vai ajudar ela. Aleluia, a Letícia também tem dinheiro, aleluia. Aí você fala assim, a Letícia tem dinheiro, então não vou levar lanche para a célula. O Rian também tem, aí todo mundo... Não, ajude seu líder de célula, amém? E aí, se o seu líder não fez a caixinha, você vai falar assim, meu líder, deixa eu cuidar da caixinha. Porque na minha célula, a partir de hoje, não vai faltar lanche. Quem pode dizer amém? Declara aí, a minha célula, a partir de hoje, não vai faltar lanche. Amém, irmãos? Então, célula é esse ambiente maravilhoso. Se você está aqui e você não participa de uma célula ainda, procure uma célula. Quem é que não tem célula aqui? Levanta a mão. Quem não tem célula? Então, todo mundo está em célula, né? Sabe o que é melhor ainda, irmãos, do que estar em célula? É levar alguém para a célula. E eu sei que adolescente gosta de desafio. Eu quero te desafiar, levar a gente para a sua célula essa semana, em nome de Jesus. Na minha célula, na minha época, irmãos, eu fazia desafio. Quem levava visitante para a célula? Dava um prêmio no final, uma caixa de bombom. Irmãos, sabe por quê? Porque a célula também é um meio de consolidação do nosso ministério. Você consolida alguém aonde? Na célula. Porque ela chega na igreja domingo, 1000 pessoas, 800 pessoas. Ela não consegue ter comunhão com as pessoas. Você passou por isso, sim ou não? Cheguei aqui na igreja, ninguém falou comigo, ninguém me deu atenção. Irmãos, participe de uma célula, para você gerar um vínculo relacional com as pessoas que estão ali. Aleluia? Então a célula, ela é esse ambiente. Anote essa frase do pastor Donato. A célula, ela é pequena para cuidar de um, mais grande para transformar uma cidade. Quem pode dizer amém? Ela é pequena para cuidar de um, amém? Mas ela é grande o suficiente para transformar uma cidade. Porque das células nascem igrejas. Quem pode dizer amém? Glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus. Vocês estão gostando, gente? Estão gostando? Pois muito bem, vamos lá. Congregar. E eu sei que você já olhou assim e falou, meu irmão não está aqui hoje. O outro também não está aqui. Irmãos, congregar é um mandamento. Sabe por quê? Porque, irmãos, quando você está nesse ambiente de congregacional, você faz adoração junto com seu irmão, você tem comunhão com ele, você tem um suporte mútuo, sim ou não? Você tem pessoas que te ajudam, e você aprende muito, você ensina, você aprende por meio da palavra. Irmãos, você vai ver nos nossos cultos, quando acaba o culto tem um discipulado ali no canto, quando acaba o culto o outro vai para o lanche com a galera, quando acaba o culto alguns vão para casa porque não gostam de sair, mas irmãos, é muito bom, quando acaba o culto, a pessoa vem, pastor, você pode orar por mim? Quando acaba o culto, irmãos, ou durante o culto, nós temos essa oportunidade de vivermos a adoração em comunidade, a comunhão com os nossos irmãos, o suporte mútuo, irmãos, e aprendemos por meio da palavra. Amém? Então é importante congregar. Coloca para mim o versículo. Hebreus 10, 25. E não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, sobretudo agora que vocês veem, aproximar-se o dia. Quem pode dizer amém? Então congregar é o mandamento. Fala para o irmão que está do seu lado, vigia. Venha para o culto. Irmãos, cultuar é bom demais. Aleluia. Você precisa gerar uma expectativa em vir para esse lugar. E aí você chega no culto desanimado, triste. Aí o pastor fala assim, amém. Aí você, amém. Não, irmãos, chegar aqui, irmãos, joga a cadeira para cima. Chegar aqui, eu estou na casa do Senhor. Irmãos, tem muitos países que eles não podem cultuar. Não podem andar com a Bíblia na mão. Você tem a oportunidade de vir para um culto como esse. Irmãos, e chega aqui, parece que você está perdido. Parece, não, irmãos. É um lugar de celebração. É um lugar de comunhão. É um lugar que você vai falar com o seu irmão. É um lugar que você vai ver pessoas que você não via a semana toda. Porque todo mundo tem uma rotina aqui. Sim ou não? Então esse lugar é um ambiente de comunhão, de alegria. Amém? Onde você vem para celebrar o Senhor Jesus junto com os demais. Glória a Deus.
Você não é a igreja, mas nós somos a igreja. Então por isso é importante congregar. Glória a Deus. Diga assim para o irmão que está do seu lado: tomara ver você não vir para o culto dia de domingo e sábado. Amém? Então venha para o culto. Sabe de quem é essa frase? Você sabia que é essa frase, né? Do pastor Donato. Amém? Vamos lá. Batismo, irmãos. Por isso que eu falei que a ordem dos fatores não altera o resultado, né? Mas depois que você aceita Jesus, irmãos, você precisa se batizar. Amém? O batismo é uma identificação do cristão com a morte e ressurreição de Jesus. Ela é a purificação para uma nova vida. É morrer para o mundo e viver para Deus. Batismo significa imersão. Quem foi batizado semana passada? Quem foi batizado semana passada aqui da igreja? Ninguém foi batizado semana passada? Levanta a mão bem alto quem foi batizado. Dê uma salva de palmas para aquela moça lá, ó, lá atrás, 2. Quem não é batizado? Levanta a mão. Quem não é batizado? Pronto, no próximo batismo você vai batizar, amém? Papai, anota o nome dela aí no nome de Jesus. Tem mais um ali também. O João vai batizar também, né, João? Aleluia. Irmãos, o batismo, irmãos, ele é um mandamento, amém? Nós precisamos nos batizar. Aleluia. Você precisa se batizar. Ela é uma ordenança de Jesus para as nossas vidas. Porque quando você está sendo imergido naquela água, irmãos, você está morrendo para o mundo e vivendo para Deus. Ah, pastor, mas eu ainda não sinto no meu coração que eu tenho que batizar, porque eu ainda não estou preparado. Não, quem prepara é o Senhor. Você só precisa crer. Pastor, o que eu preciso ser para ser batizado? Só crer. Aceitou Jesus, creu, você vai ser batizado. Amém? Então você vai ser batizado, que não foi ainda, no próximo batismo em nome de Jesus. Glória a Deus. Um outro ponto muito importante do nosso ministério se chama encontro com Deus. Aleluia. Quem não fez encontro ainda, levanta a mão. Quem não fez? Quem não fez, você vai fazer encontro agora em maio, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, os nossos encontros, ele é um método de evangelização para quem não é cristão. E ele também é um método de consolidação para quem já é crente. Então, você que já participa de uma célula, você que vai para o encontro, irmãos, é maravilhoso, é diferente. Amém? Então lá você vai aprender muitas coisas importantes que eu acredito ser fundamental para a sua caminhada com Deus. Se você não fez encontro, você vai fazer encontro esse ano em nome de Jesus. As meninas, já é agora, no mês de maio, eu não lembro agora se é 16, 17, 18. O dos homens talvez também seja na mesma data, ou em junho, estamos vendo ainda. Mas nós teremos encontro esse primeiro semestre e você não vai ficar de fora. Posso te contar um testemunho? Eu sou fruto de um encontro com Deus. Eu fui ganho no encontro com Deus. Quem mais é fruto de encontro com Deus aqui? Ó, 1, 2, 3, tem mais alguém? 4, 5. Vocês cabam tudinho aqui que levantaram a mão. É fruto de encontro com Deus. Eu estava com aquele bonezinho virado para trás. Um dia que a irmã foi lá em casa e falou assim: Nakayama, você vai para o encontro? Eu, vou nada, eu tenho um jogo para jogar, não vou para o encontro não. Ela vai ser muito bom e tal. E aí eu vou. Cheguei no encontro, na primeira ministração, eu descobri que era Jesus e estou aqui até hoje. Amém? Aí a pessoa vai falar assim: não vai para o encontro não, porque lá vão fazer uma lavagem cerebral em você. Irmão, vai fazer sim uma lavagem cerebral na sua vida. Sabe o que vai acontecer? Vai tirar todas essas impurezas velhas do mundo da sua cabeça aí. Tudo que você aprendeu para algo novo acontecer na sua vida. Amém? Pode aplaudir o Senhor. E aí quando falar assim: vamos fazer uma lavagem na sua cabeça, vai fazer mesmo. Com aquele jato bem forte assim, ó. Tirando tudo. Tudo aquilo que não agrada o coração de Deus. Para que você aprenda algo novo. Amém? Eu estava comentando esses dias com o Pedro e a Bianca lá em casa que a minha vida já estava projetada. Toda projetadinha. Fiz karatê a minha vida toda, ajudei meu pai, trabalhei no escritório, fazíamos muitos eventos. Com 16 anos de idade, Jesus me encontra. Minha vida muda completamente. Não era para mim estar aqui, irmãos. Era para mim estar sendo um grande atleta, fazendo outras coisas. Porque eu também fazia karatê. E aí estou aqui hoje sendo pastor de vocês. Que bênção. Sabe por quê? Porque o evangelho entrou na minha vida. Nunca me imaginei estar aqui em cima, cuidando de um povo, falando do Senhor Jesus. Não, eu tinha outros sonhos. Mas quando você se abre, Deus ele entra e altera e ele te mostra o que de fato você nasceu para ser. E hoje meu pai se alegra, minha mãe também, toda a minha família, louvado seja Deus, irmãos, porque Deus é bom. Amém? Eu não sei o que você sonhou,
mas deixa Deus intervir nos seus sonhos, para que Ele mostre o que Ele tem para a sua vida, em nome de Jesus. Então o encontro ele é muito importante nesse processo de consolidação e de transformação da sua vida. Quem foi para o encontro sabe. O que você sente quando você sai do encontro? Você fica alegre, empolgado, você quer contar, mas não pode porque você faz um voto lá, né? E aí você fala assim, eu passei 3 dias em um lugar e foi maravilhoso e eu não posso contar mais. Você precisa ir para você provar, não é assim? Eu me lembro que quando eu fiz encontro, irmãos, eu arrastei tanta gente para encontro. Não para minha glória, para a glória do Senhor Jesus, eu levava de ônibus para encontro, no meu bairro. Eu levava de 30 pessoas para encontro. Eu, na Caiama. Não comecei a evangelizar aqui em Imperatriz não, viu? Lá em Marabá eu já fazia isso. Irmãos, e a nossa igreja ficava num bairro distante do centro. Não só eu, mas toda a galera que caminhava comigo naquela época. Nós levávamos tanta gente para o encontro, tanta gente para a igreja, que a gente teve que alugar um ônibus semanal. A gente pagava um ônibus semanal para levar a galera do nosso bairro. Em média de 40 a 50 pessoas, todo sábado, para a Aliança Jovem, lá na sede de Marabá. Isso por muitos anos. Sei lá, 3, 4 anos. Pecamos demais. Nós pegávamos um carro da irmã que tinha lá, que foi a irmã que me ganhou para Jesus. A gente botava de 11 pessoas dentro de um Classic, irmãos. 11 pessoas. Nego por cima, nego por baixo, nego no porta-mala, nego... Você imagina? Tudo isso porque nós queríamos cultuar. E que Deus desperte isso no seu coração. Que é importante estar nesse lugar. Aproveitar esse tempo da sua adolescência, para que você gaste tudo aos pés do Senhor Jesus. Quem pode dizer amém? Glória a Deus. E vamos para o último ponto do nosso mapa. Irmãos, CCC1 e CCC2. Joga para nós no telão aí. O que é isso, pastor? É o nosso curso de crescimento cristão. Módulo 1 e módulo 2. Você que não fez ainda, você precisa fazer, irmãos. Olha o que você vai aprender nesse curso. Você vai, olha essas matérias: plano de redenção, princípio de revelação da palavra, andando no Espírito, transformação da alma, caráter de Cristo, equilíbrio financeiro. Irmãos, você vai aprender no CCC2, visão e prática de célula, autoridade, submissão, liderança, relacionamento cristão, os 7 pilares da igreja, escavando as escrituras. Você precisa participar desse curso. Quem não fez o curso ainda, levanta a mão. Você pode fazer online, porque eu acho que as inscrições já encerraram, né? Já começou a primeira turma. São 3 meses só. Ainda é 3 meses ainda? Eu acho que é 3 meses ainda, né? Já é 4 meses. Irmãos, vai abrir a nova turma presencial. Mas se você já quer fazer, pastor, eu quero fazer, você vai entrar lá, Ensino Nova Aliança, lá no Google. Você vai se inscrever online e você vai fazer as matérias online do CCC1, CCC2. Amém? Glória a Deus. Diga assim: eu vou fazer, pastor. Você não pode mentir não, viu? Você vai fazer agora. Você vai entrar no curso. Por quê? Isso aqui é base para o nosso ministério. E aqui você vai aprender no CCC2 os 7 pilares da igreja. Mas você pode ir para o YouTube. Lá nós temos uma série de mensagens sobre os 7 pilares da nossa congregação. Amém? Quais são eles? Amar a Deus, amar pessoas, igreja da palavra, igreja do poder, santidade, liberdade e revelação. Nós somos essa igreja. Amém? Então lá a gente vai falar sobre muitas coisas importantes. Irmãos, o que as pessoas acham lá fora? Elas acham que chegam na nova aliança, elas podem se vestir como elas querem. Não é assim, irmãos. Aqui a gente aceita todo mundo, irmãos, mas quem transforma é Jesus. O brinco, a tatuagem, a roupa curta, ok? Então não é assim, o negócio aqui não é bagunçado não, como diz o pastor Nonato. Então, você conhecer os 7 pilares é muito importante, porque nós preservamos por isso. Nós acreditamos, amém? Aqui a igreja de Jesus ela precisa caminhar em santidade. E esses pilares vão te ajudar a conhecer a visão do pastor Raimundo Donato. Amém? A visão do nosso ministério. Porque a pessoa fala assim: e aí, de qual igreja você é? Nova Aliança. Qual é a sua confissão de fé? Não sei. Qual é a sua visão? Qual é a visão do seu pastor? Também não sei. Que pilares essa igreja está fundamentada? Não sei. Vai fazer o curso CCC1 e CCC2. Amém? Amém? Fique de pé no seu lugar nessa tarde.